Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, sejamos todos muito bem acolhidos em nossa comunidade para esta celebração do mistério de Cristo ressuscitado, que está no meio de nós. A palavra de Jesus nos questiona e nos guia no caminho da vida, levando-nos a vivê-la de modo autêntico, também nossas palavras, nossas ações e nossas escolhas. Então, que nós possamos celebrar com toda a fé e alegria este dia santo do Senhor. Então, a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 27, versículos 5 a 8. Eclesiástico, capítulo 27, versículos 5 a 8. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refogos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Então, aqui na primeira leitura do livro do Eclesiástico, fala para a gente, né, que nós devemos sempre ter atitudes, boas ações, né, porque o fruto revela como foi cultivada a árvore. Então, para que nós possamos dar bons frutos, nós devemos ter boas atitudes, boas ações, sempre ajudar-nos uns aos outros. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 a 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 a 58. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Então, na segunda leitura, fala pra gente, né, São Paulo aqui fala na primeira carta aos Coríntios que a vitória foi nos dada por Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos dar graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos sempre louvar e glorificar a Deus, porque Ele deu o seu Filho único, né? Deu o seu Filho para salvar a humanidade e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos dar graças a Deus por isso. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45. Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Então, a experiência do encontro com o Senhor nos desperta a fé que nos aproxima de Deus. Contudo, a fé professada com nossos lábios requer de cada pessoa um movimento de conversão. Em outras palavras, aquilo que rezamos em nossos lábios precisa ir transformando e lapidando o nosso modo de agir e falar no mundo, com as pessoas e com o próprio Senhor. Quando há divergência entre o que se fala e a conduta exterior, caímos no perigo da hipocrisia. Então Jesus adverte seus discípulos quanto a esse risco e quanto à necessidade de agirem com lealdade, a exemplo do Mestre.
Então, na primeira parte do evangelho de hoje, o Senhor chama a atenção de seus seguidores para não quererem corrigir o outro sem cuidarem de si mesmos. Um cego não pode guiar outro cego. E é mais fácil perceber um cisco no olho do outro do que a trave que existe na própria vista. Então, já na segunda parte do texto, Jesus afirma que se conhece uma pessoa por suas palavras e atitudes. Uma árvore boa não produzirá frutos ruins. Por exemplo, por isso, o falar e o agir do ser humano expressam o interior do seu coração, indicam a necessidade de se voltar a Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.